Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos demonstrar as fórmulas do seno, do cosseno e da tangente, da soma e da subtração de arcos. Barbadinha. Então, fórmulas de adição e subtração. Tá? Vamos ver aqui, vamos ver como é que a gente pode resolver a seguinte expressão. Tá? Eu tenho aqui cosseno de 90 graus menos 60 graus. Nós podemos pensar de duas maneiras para resolver isso aqui. Uma maneira seria, calcular primeiro a subtração dentro do parênteses, que é o normal. Eu tenho aqui cosseno de algo entre parênteses. Então, eu resolvo o que está dentro do parênteses primeiro e calculo o cosseno de resultado. 90 graus menos 60 graus é 30 graus. Então, eu vou calcular o cosseno de 30 graus. Como é um arco notável, a gente já sabe o valor, é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo. Mas tem gente que pode pensar assim, ó, tá? É como se usasse a propriedade distributiva aqui do cosseno. Então, calculo o cosseno de 90, o cosseno de 30 e depois diminui. Tá? Então, se a gente fosse fazer dessa forma, veja que o cosseno de 90 graus é zero. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar zero menos raiz de 3 sobre 2. E isso o resultado é menos raiz de 3 sobre 2. Veja que é diferente, ó. Tá? Então, o cosseno de 90 graus menos 60 graus, que é o que eu quero, não é diferente do cosseno de 90 graus menos cosseno de 60 graus. Eu não posso usar a propriedade aqui de distribuir esse cosseno para cada arco que está ali dentro. Não dá para fazer isso. Outro exemplo, ó, calcular o seno de 75 graus. Veja, eu poderia usar a calculadora, e achar uma tabela, trigonometria, achar o seno de 75 graus. Mas o nosso objetivo nesse estudo é não usar a calculadora. Tá? Então veja o seguinte, ó, os 75 graus eu posso decompor em 30 graus mais 45 graus. Tá? Dois arcos notáveis, ó, cujo seno eu sei e cosseno eu também sei. Então nós podemos escrever que o seno de 75 graus é a mesma coisa que o seno de 30 graus mais 45 graus. Mas comparando o que a gente tem lá em cima, ó, tá? Veja, nós sabemos os valores de seno de 30 e de 45, tá? Pois são arcos notáveis, mas só que como a gente viu lá em cima, o seno de 30 graus mais 45 graus é diferente do seno de 30 graus mais o seno de 45. Tá? Eu não posso separar aqui, usar a propriedade distributiva. Tá? Então, qual é o objetivo da nossa aula? A partir dessa aula, nós vamos ver como é que nós podemos achar os valores do seno de um arco A mais ou menos um arco B, ou cosseno de A mais ou menos B, e a tangente de A mais ou menos B, conhecendo antecipadamente os valores trigonométricos de A e B. Quer dizer, conhecendo o seno, cosseno ou tangente de A e de B, como é que a gente pode calcular seno, cosseno ou tangente da soma ou subtração deles? Tá? Então, o que a gente vai deduzir aqui são fórmulas para fazer esse cálculo. Tá? Barbadinha. Tá? Então, vamos ver aqui, primeiro caso, cosseno de A menos B. Então, vamos mostrar de onde que vem a fórmula para calcular o cosseno de A menos B, já que eu não posso resolver através de cosseno de A menos cosseno de B. Então, vamos considerar, isso aqui é chamado cosseno da diferença de dois arcos. Então, eu tenho aqui a circunferência trigonométrica, de raio 1, tá? Então, vamos ver o que está desenhado, o que a gente marcou ali, ó. Tá? Nós temos aqui a medida do arco AB, eu estou chamando de A, ó. O arco AB começa aqui no A, ó, e vai até aqui no ponto B, ó. Então, tudo isso aqui é o arco AB, ó, tá? Como se fosse em vermelho, o vermelho está atrás do verde aqui. Tá? Então, esse arco AB, tá? Eu também estou chamando de ângulo A, ó, tá? Todo esse ângulo A aqui, em vermelho. Tá? A medida do arco AC eu estou chamando de B. O arco AC é o verde, ó, de A até C, a extremidade aqui. Então, esse arco AC em verde é esse ângulo B aqui, ó, tá? Que dá justamente esse ângulo central do arco AC. A medida do arco CB, tá? É o ângulo A menos o ângulo B. O arco CB é só esse em vermelho aqui, ó. Esse é o CB. Então, o que é o CB? Tá? É todo o arco A, ou seja, todo o arco AB, menos o arco AC. Então, é o A menos B, ó. Está marcado aqui, ó. Tá? Esse é o A menos B. Tá? Veja que eu liguei aqui os pontos B e C através desse segmento de reta, uma corda dentro da circunferência. Tá? Então, a medida do arco AP, tá? A medida do arco AP, que eu marquei aqui um ponto P, tá? E fiz com que esse arco AP
seja igual à medida do arco CB aqui, ó. Tá? Então, eu tenho esse arco CB, que é a diferença entre o arco AB e AC. Aí marquei um ponto P, tá? E aí eu considerei esse arco AP, de maneira que esse arco AP tem a mesma medida que o arco, né, CB aqui, ou BC. Tá? Logo, essa corda aqui, ó, é igual, tem a mesma medida que essa corda aqui. Quer dizer, a distância de B até C é igual à distância de A até P. Tá? E este ângulo que nós temos aqui é A menos B. Tá? Porque é o mesmo daqui, ó, tá? É o mesmo arco, ó. Esse arco tem a mesma medida que esse. Então, esse ângulo aqui, que é A menos B, é o mesmo que a gente tem aqui, ó, A menos B. Tá? Barbadinha. Então, dados esses elementos, nós vamos considerar esses pontos extremos, ó, o ponto B, o ponto C, o ponto A e o ponto P. Tá? Então, vamos ver as coordenadas de cada ponto, o x e o y de cada ponto. Vejo que o segmento BC é igual ao AP, como eu disse, o segmento BC é igual ao segmento AP. Tá? Então, a abscissa do ponto B é o cosseno do A. Veja, ó, o ponto B está aqui. Ó. O x dele, ó, eu levo aqui até o eixo do x, vai me dar essa distância aqui. Ó. Essa distância é justamente o cosseno do arco AB. Ó. Tá? Então, projetando o ponto B aqui no eixo horizontal, eu vou ter um ponto. E a distância desse ponto até o centro vai me dar o cosseno. Claro que aquilo é negativo, está para a esquerda. Tá? O x do C é o cosseno do B. Lá no ponto C, para calcular, para verificar o x, eu projeto para cá. Tá? Então, esse comprimento aqui vai me dar, ou esse segmento aqui vai me dar o cosseno do arco, né, do ponto C, tá? Que é o arco AC. Tá? O x do ponto P, o ponto P está aqui, se eu tracejar para cá, projetar aqui, vai me dar esse segmento. Esse segmento é o cosseno do A menos B. Tá? Cosseno do A menos B, que é o cosseno desse ângulo aqui. Ó, tá? E o x do A é 1. Tá? O x do A, o A já está sobre o eixo x, vale 1, porque o raio aqui é 1. Ó, tá? Tranquilo. Tá? Agora aqui, ó, o y do ponto B é o seno do A. Tá? O ponto B está aqui, eu projeto para cá, vai me dar esse segmento aqui para baixo. Isso aqui é o seno, né, desse ponto B, ó, YB, é o seno do A. Né? E o Y do C é o seno do B. O Y do C para cá vai me dar o seno do ângulo B. Ó, tá? Barbadinha. O y do ponto P é o seno do A menos B. Então, consequentemente, é o ponto P, o y dele é aqui. Isso aqui vai ser o seno deste ângulo aqui, do A menos B. Tá? E o y do A é zero. Né? O ponto A está aqui, o y dele ó, cai no zero. Tá? Então, baseados nessas coordenadas aqui, tá? Vamos ver o que a gente pode tirar. Tá? Veja que se o segmento BC é o mesmo comprimento do AP, ó, o BC tem o mesmo comprimento do AP, então o BC ao quadrado é igual ao AP ao quadrado. Tá? Então agora nós vamos calcular cada quadrado desse aqui e igualar. O BC ao quadrado aqui, ó, vamos ver como é que a gente tira. A gente vai usar uma fórmula da distância entre dois pontos. Né? Então aqui, ó, vamos considerar esse segmento, ó, como o BC fosse esse segmento aqui, ó, BC. Tá? As coordenadas do ponto B são ó, x do B, y do B. E do C aqui, ó, x do C e y do C. Veja, eu completei aqui, ó, em azul aqui, prolonguei aqui. Tá? Em azul, determinei aqui um triângulo retângulo, onde daí o nosso segmento BC, cujo comprimento eu quero calcular, né, é a hipotenusa. E esse segmento DC aqui é um cateto e o BD é outro cateto. Tá? Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, o quadrado da hipotenusa do BC é a soma do quadrado dos catetos. Ó, tá? Quadrado de BD mais o quadrado de DC. Tá? Agora, o segmento BD aqui, ó, segmento BD, para mim calcular esse comprimento, eu faço o x do C menos o x do B. Tá? Essa abscissa menos essa vai dar esse comprimento. Então, por isso que no lugar do BD eu coloco x do B menos x do C ao quadrado. E o DC, ó, o DC é esse segmento daqui, ó, que vai daqui até lá. Ó, tá? Então, como é que eu calculo esse comprimento? É o y do C menos o y do B. É todo esse comprimento menos esse aqui. Por isso, ali eu coloco yb menos yc ao quadrado.
Tá? Então, no lugar do BC ao quadrado, tá? Eu vou colocar as coordenadas dele, que é x do b menos x do c ao quadrado, mais y do b menos y do c ao quadrado. Tá? Então, fica assim, ó. Tá? Então, o bc ao quadrado é x do b menos x do c ao quadrado, mais y do b menos y do c ao quadrado. É igual ao AP ao quadrado. E o AP ao quadrado nós vamos fazer a mesma coisa que isso aqui. Tá? É outro segmento. Né? Então, o que vai ser o AP ao quadrado? É x do P menos o x do A ao quadrado, mais y do P menos y do A ao quadrado. Tá? Que nem a gente fez para o BC. A diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. E aqui também. Ó. Né? Agora, esse xb, xc, né, tudo isso aqui nós temos ali, ó, em função dos números trigonométricos. Então, vamos substituir. Ó, o xb, ó, o xb é o cosseno do A, o xc é o cosseno do B, o yb, ó, é o seno do A, o yc é o seno do B, o xp é seno de A menos B, o x do A é 1, o y do P, ó, o y do P é seno de A menos B, e o YA é zero. Então, vamos substituir isso tudo aqui. Ó. Então, aqui, ó, XB, ó, no lugar do XB, é o cosseno do A, ó, tá? Menos o x do C, ó, menos o cosseno do B, tá? Que é x do C, ao quadrado, mais y do B é o seno do A, tá? Ó, y do B é o seno do A, menos o y do C. O y do C é seno do B, tudo ao quadrado, tá? Igual x do P. X do P é cosseno de A menos B, ó, cosseno de A menos B, menos o x do A, menos 1, ó, tá? Ao quadrado, mais y do P. Y do P é seno de A menos B, ó, menos o y do A, que é zero, tudo ao quadrado. Tá? Então, eu tenho aqui em cada colchete desse aqui, ó, tá? O quadrado de uma diferença sempre, ó, de uma diferença aqui. Então, isso são produtos notáveis que a gente vai desenvolver. Tá? Então, continuando aqui, puxando de lá para cá, ó, vamos desenvolver cada produto notável aqui. Ó. Então, aqui, ó, cosseno de A menos cosseno de B ao quadrado. Quadrado do primeiro, ó, cosseno de A ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes cosseno A, dá 2 cosseno A, vezes menos cosseno B, dá menos 2 cosseno A, cosseno B. E mais o quadrado do segundo, mais cosseno ao quadrado de B. Aqui é a mesma coisa, seno ao quadrado do primeiro, seno ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, fica menos 2 seno A, seno B, ó, seno A, seno B, mais o quadrado do segundo, mais seno de B ao quadrado. Igual, ó, igual, agora aqui é a mesma coisa, quadrado do primeiro, então cosseno ao quadrado de A menos B, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 cosseno de A menos B fica 2 cosseno de A menos B, vezes menos 1 fica menos 2 cosseno de A menos B. E mais o quadrado do segundo, mais 1. E aqui o seno de A menos B menos 0 fica só seno de A menos B. Ao quadrado fica seno ao quadrado de A menos B. Tá? Então, desenvolvendo esses produtos aqui. E veja que tem umas coisas interessantes que a gente pode verificar ali. Ó. Veja que o cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A é 1. Tá? Isso a gente tem aqui, ó, cosseno ao quadrado de A, tá? Mais esse seno ao quadrado de A vai dar 1. Ó, tá? E também cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B é 1. E cosseno ao quadrado de A menos B mais seno ao quadrado de A menos B é 1. Tá? Relação fundamental da trigonometria. Então, veja aqui, ó, o cosseno ao quadrado de A, tá? Mais o seno ao quadrado de A, ó, a soma desses dois aqui dá 1. Tá? Então, vamos guardar, dá 1. Tá? E o cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B também dá 1. Então, desses dois aqui, ó, eu tenho 1 para esse em vermelho aqui que eu estou cortando e 1 para cá. Então, eu tenho 2. Ó, 2. E o que sobrou? Menos 2 cosseno A, cosseno B, tá? E menos 2 seno A, seno B. Ó, tá? O que sobrou aqui do primeiro membro. Agora, no segundo membro, eu tenho ó, cosseno ao quadrado de A menos B mais seno ao quadrado de A menos B. E isso também dá 1. Então, desses dois aqui, ó, vai sobrar 1, mais esse 1 aqui vai dar 2. E mais esse menos 2 cosseno de A menos B. Então, 2 menos 2 cosseno de A menos B. Tá? Barbadinha. Agora, veja que esse 2 aqui, ó, se eu passar aqui a subtrair, ele vai cancelar com esse 2 aqui. Ó. Então, esse pode cair fora. E veja que todos têm coeficiente menos 2. Ó. Então, nós vamos, né, só puxar para cá e vamos dividir isso aqui tudo por menos 2. Ó.
Tá? Então, menos 2 cosseno A cosseno B dividido por menos 2 fica cosseno A cosseno B. Aqui também dividindo por menos 2 fica seno A seno B. E aqui dividindo por menos 2 fica cosseno de A menos B. Logo, ó, chegamos à fórmula. O que a gente queria? O cosseno de A menos B. Ó. Então, ó, o cosseno de A menos B é o cosseno A vezes o cosseno do B, mais o seno de A vezes o seno de B. Tá? Como a gente queria mostrar. Então, essa é a fórmula do cosseno da diferença de dois arcos. Tá? Barbadinha. Tá? Então, continuando agora, vamos ao cosseno da soma, tá? De dois arcos. Então, como é que a gente vai fazer? Aquela que a gente demonstrou agora, que é o cosseno da diferença, vai ser base para todas que a gente vai calcular agora. Veja que eu posso escrever o cosseno de A menos B, A mais B, como sendo o cosseno de A menos o menos B. Tá? Então, que menos com menos aqui vai dar mais. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o cosseno da diferença, ó, que a gente acabou de estudar. Só que o nosso B aqui é o menos B. Tá? Veja que a fórmula do cosseno da diferença, ó, que a gente acabou de deduzir, é cosseno A vezes o cosseno do B, mais seno do A, seno do B. Então, vamos aplicar aqui. Ó. Então, cosseno de A mais B, que é o cosseno de A menos menos B, vai ficar... Ó, cosseno do A, ó, cosseno do A, vezes cosseno do B, então vezes cosseno, só que o B aqui é menos B, ó, cosseno de menos B, mais seno do A, vezes o seno do B, que é menos B, seno de menos B, tá? Barbadinha, tá? E nós sabemos também, que a gente já andou estudando em umas aulas anteriores, que o cosseno do B é igual a cosseno de menos B, ou cosseno de menos B é igual ao cosseno de B. Então, esse cosseno de menos B aqui eu posso substituir apenas por cosseno de B. Tá? E o seno de B é menos seno de menos B, ou menos o seno de B é igual a seno de menos B. Tá? Se eu multiplicar por menos 1. Ou seja, o seno de menos B, que é esse aqui, ó, é a mesma coisa que menos seno de B. Então, nós vamos substituir esse seno de menos B por menos seno de B. Tá? Então, o nosso cosseno de A mais B vai ficar igual ao cosseno de A, e o cosseno de menos B é cosseno de B, ó, cosseno de B, mais o seno de A, e o seno de menos B é menos o seno do B. E fazendo esse produto aqui, ó, mais com menos, vai dar menos aqui. Ó. Então, eu chego na fórmula do cosseno da soma. Ó. Cosseno de A mais B é o cosseno A, cosseno B, mais vezes menos aqui vai dar menos, seno do A vezes seno do B. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ao nosso terceiro caso. Tá? Para isso, nós vamos considerar as seguintes situações aqui, ó, considerando dois ângulos A e B complementares. Tá? Então, nós vamos precisar dessa ajuda aqui, que a gente também já andou vendo alguma coisa nas aulas anteriores, tá? Para a gente poder ir adiante. Ó. Nós já vimos que o seno de um deles é igual ao cosseno do outro, né? Quando os ângulos são complementares. Tá? Então, se eu tenho dois ângulos complementares A e B, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? O cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, ó, né, A mais B é π sobre 2, né, porque eles são complementares. A soma dos dois dá π sobre 2, ou 90 graus, tanto faz. Tá? Então, se A mais B é π sobre 2, né, então posso escrever que A é π sobre 2 menos B, tá? Ou o B é π sobre 2 menos A. Tá? Então, o complementar do A é π sobre 2 menos B. Tá? E assim por diante. Tá? E também, ó, o seno do B é igual ao cosseno do A. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Tá? Então, o seno do B vai ser o cosseno do A, ou seja, o cosseno de π sobre 2 menos B, ó, que o A é π sobre 2 menos B. Tá? O seno do A é o cosseno do B. Tá? Então, ó, o seno do A, cosseno do B. Quem é o B? Tá? É π sobre 2 menos A, então fica cosseno de π sobre 2 menos A. Tá? O cosseno do A é o seno do B. Tá? Então, ó, o cosseno do A, quem é o seno do B? Ó? Tá? Vai ser o seno de π sobre 2 menos A. O B é π sobre 2 menos A. E o cosseno do B é o seno do A. Tá? Então, o cosseno do B vai ser o seno do A, que é π sobre 2 menos B. Tá? Tudo tirando dali. Tá? Então, essas igualdades vão ser importantes para a gente usar agora, tá? No nosso terceiro caso aqui, ó, que é o seno de A menos B. Tá? Então, o seno da diferença de dois arcos. Então, nós vamos escrever assim, ó, seno de A menos B
nós vamos escrever como cosseno de π sobre 2 menos A menos B, tá? Porque eles são o complemento aqui, ó, tá? O A menos B, tá? É um arco, né? Vamos fazer, né? Considero o A menos B um arco, e π menos A menos B é o complemento dele. Então, o seno deste ângulo, arco A menos B, é o cosseno do complemento dele, de π sobre 2 menos A menos B. Tá? E agora aqui, ó, eliminando esse parênteses, eu vou ficar com π sobre 2 menos A mais B, ó, π sobre 2 menos A mais B. Só que eu deixei destacado π sobre 2 menos A aqui, ó, tá? Porque eu vou considerar esse π sobre 2 menos A o primeiro arco e aqui o segundo. Então, eu tenho aqui o cosseno da soma, ó, tá? E o cosseno da soma a gente já sabe, ó, o cosseno de A mais B é o cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Tá? Onde o nosso A aqui é π sobre 2 menos A, e o nosso B é o próprio B. Então, nós vamos substituir nessa fórmula essa expressão aqui, ó. Então, o seno de A menos B vai ser igual, ó, tá? O cosseno do A, que é o cosseno de π sobre 2 menos A, vezes o cosseno do B, ó, cosseno do B normal, menos, ó, menos o seno do A, que é o seno de π sobre 2 menos A, o nosso A é tudo isso, vezes o seno do B. Tá? Então, ó, então, o seno de A menos B. Veja que o cosseno de π sobre 2 menos A é o seno do A. Tá? Porque aqui são complementares. Então, o cosseno do um é igual ao seno do outro, vezes o cosseno do B, menos, né, o seno de π sobre 2 menos A é o cosseno do A, vezes o seno do B. Tá? Logo, o seno de A menos B é o seno de A cosseno de B menos seno B cosseno A. Tá? Esta é a fórmula, então, para calcular o seno da diferença de dois arcos. Tá? Barbadinha. O quarto caso, seno da soma de dois arcos. Então, aí a gente vai usar, né, essa expressão, né, no lugar da soma aqui, né, a gente vai colocar a subtração, porque a subtração eu conheço. Então, vou fazer A menos menos B. Tá? Então, o nosso A é o próprio A e o nosso B é o menos B. Tá? Então, vai ficar, ó, a fórmula aqui da diferença, que eu vou usar essa fórmula, fica seno do A, ó, seno do A, vezes o cosseno do B, vezes o cosseno do menos B, menos o seno do B, ó, tá? Que é menos B, seno de menos B, vezes o cosseno do A. Tá? E o cosseno de menos B e o seno de menos B, tá? Nós sabemos, ó, cosseno de B é cosseno de menos B. Ou seja, no lugar desse cosseno de menos B, eu vou colocar cosseno de B. Tá? E menos seno de B, ó, é igual a seno de menos B. Então, o seno de menos B aqui, ó, é menos o seno de B. Então, substituindo, ó, eu vou ter, então, ó, seno de A mais B igual, ó, seno do A vezes o cosseno de menos B. Né? Cosseno de menos B é o cosseno de B, ó, vezes cosseno de B. Tá? Agora, o seno de menos B é menos seno de B. Tá? Então, se aqui é menos seno de B, com esse menos fica mais seno de B, vezes o cosseno do A. Tá? Barbadinha. Então, essa é a fórmula, né, do seno da soma de dois arcos. Tá? Vamos ao quinto caso. Ó. A tangente de A menos B. Tá? Então, vamos tirar do que a gente já calculou. Ó. Tá? Tangente da diferença de dois arcos. Nós sabemos que a tangente é o seno sobre cosseno. Então, se eu tenho a tangente de A menos B, é o seno de A menos B dividido pelo cosseno de A menos B. E o seno de A menos B a gente já sabe a fórmula, acabou de deduzir. E do cosseno de A menos B também. Ó. Então, a tangente de A menos B vai ser seno de A menos B, que é seno A cosseno B, menos seno B cosseno A, dividido pelo cosseno de A menos B, que é cosseno A cosseno B, mais seno A seno B. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um artifício matemático aqui, dividindo o numerador e o denominador por cosseno A cosseno B. Tá? Por que isso? Porque daí nós vamos fazer algumas simplificações aqui. Ó, tá? Então, eu vou pegar todo esse numerador aqui em cima, dividir por cosseno A cosseno B. Ó, tá? Todo aquele numerador dividido por cosseno A cosseno B. E todo o denominador também dividir por cosseno A cosseno B. Tá? O que a gente faz em cima, faz embaixo. Tá? E aqui, como tem subtração, eu vou separar em duas frações. E aqui tem soma também. Ó, tá? Então, vai ficar, ó, seno A cosseno B dividido por cosseno A cosseno B.
menos seno B cosseno A sobre cosseno A cosseno B. E aqui também separando em duas frações, ó, cosseno A cosseno B sobre cosseno A cosseno B, mais seno A seno B sobre cosseno A cosseno B. Tá? Então agora veja que cosseno B com cosseno B eu posso simplificar, tá? Cosseno de A com cosseno de A também. Aqui eu posso simplificar todo cosseno A cosseno B com todo cosseno A cosseno B. Tá? E aqui, né, o resultado, ó. O que sobrou? Veja, ao simplificar aqui, sobrou seno de A dividido pelo cosseno de A. Ora, seno A dividido pelo cosseno de A é a tangente de A. Menos, aqui simplificou o cosseno, ficou seno de B sobre cosseno de B. E isso é a tangente de B. Aqui tudo simplificou, quando eu simplifico sempre dá 1. Então 1 dividido por 1 ficou 1, ó. Ficou só 1. Mais, ó, tá? Aqui, seno A, seno B sobre cosseno A, cosseno B, ó, seno de A sobre cosseno de A é a tangente de A. E seno de B sobre cosseno B é a tangente de B. Tá? Barbadinha. Tá? Exercício exemplo 6, então. Tangente de A mais B é a tangente da soma. Tá? Então, na tangente da soma, nós vamos usar o seno da soma e o cosseno da soma. Podia usar a tangente de A menos B e substituir o B por menos B também. Né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos substituir o seno de A menos B pela expressão dele e o cosseno de A menos B também. E dividir tudo por cosseno A, cosseno B, ó, tá? Em cima e embaixo, como a gente fez antes. E aqui a gente vai separar em duas frações de cada um, ó. Seno A cosseno B sobre cosseno A cosseno B e seno B cosseno A sobre cosseno A cosseno B. Ó. A mesma coisa aqui embaixo. Tá? E aqui a gente pode simplificar o cosseno, aqui o cosseno também. Aqui ó, vai simplificar tudo isso aqui, vai dar 1. Tá? Então o que vai sobrar aqui? Ó? Tangente de A mais B. Ó. Aqui sobrou seno de A sobre cosseno de A, que é a tangente, mais seno B cosseno B, que é a tangente de B. Essa simplificação aqui deu 1, menos, né, seno de A sobre cosseno de A é a tangente de A, e seno de B sobre cosseno de B é a tangente de B. Tá? Barbadinho. Tá? Então, nós vamos fazer aqui um resumo, né, de todas essas fórmulas que a gente deduziu aqui. Tá? Então, primeiro, cosseno de A menos B é o cosseno da diferença de dois termos, que dá essa expressão aqui. Tá? Cosseno de A mais B, cosseno da soma de dois arcos. Tá? Seno da diferença de dois arcos. Tá? O seno da soma de dois arcos. Tá? A tangente da diferença de dois arcos e a tangente da soma de dois arcos. Tá? Então, resumindo, foi o que a gente deduziu. Veja que lá no início, quando a gente deduziu o cosseno de A menos B, nós usamos a circunferência trigonométrica e a partir dali a gente foi deduzindo o resto, né? Pegando a ajuda de algumas igualdades lá dos arcos complementares, assim. Mas existe mais de uma maneira de começar a demonstrar isso aqui. Tem várias situações diferentes que a gente pode demonstrar essas fórmulas aqui. Tá? Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. Na próxima aula nós vamos fazer exercícios, né? Para ver como é que a gente usa e onde a gente usa essas fórmulas aí. Barbadinha.